Agora iremos ver. Ó, que loucura. Hello, people. Agora iremos ver a sequência para o Simple Past. Reparem só, é a mesma estrutura do Simple Present. Eu só vou mudar a escrita ou a pronúncia do meu verbo principal, ok? Verbos regulares, nós temos essa classificação em inglês, que as mudanças de verbo só ocorrem nas frases afirmativas, certo? Então, o meu verbo em inglês no passado, se ele é um verbo regular, eu acrescento o ed. Se ele é um verbo irregular, eu tenho uma lista de verbos irregulares que eu preciso sim verificar, pesquisar o que são mais usados, memorizar. Sim, eu tenho que fazer decoreba dessas palavrinhas, porque isso vai internalizando em você. Ah, Lucas, mas como é que a pessoa aprende lá fora? Nunca pegou um livro, nunca. Ela aprende porque ela tá ouvindo aquilo todos os dias. Aí quando eu digo pra vocês, gente, escuta todo dia, tira 10 minutinhos todo dia, porque eu sei que isso vai ter resultado. Porque você está tendo contato com a língua. Ah, Lucas, meu amigo foi, mas não fala direito, mas não se comunica direito. Sim. Por quê? Muitas das vezes ele vai, se comunica com um certo grupo de pessoas que não tem esse interesse. Então, ele permanece naquele mesmo estágio. Agora, se você quer melhorar o seu inglês, você tem que se aprofundar. Isso aí vai requer tempo, né, de você. Você vai precisar investir tempo para esse resultado, né? E lembrando que a fala é a última coisa que acontece nesse processo, né? É um processo de aquisição de conhecimento para depois o resultado da fala, né? Então, aos pouquinhos você vai formando essa estrutura na sua memória, na sua mente e vai tendo a prática, fazendo isso ficar mais fácil, mais fluido, ok? Então, vamos lá. Simple Past. O que acontece? Eu vou falar sobre o passado. Como eu já mencionei, a mudança só fica no verbo. Não é no meu sujeito, é no meu verbo. Ok, people? E aí, verbos regulares eu acrescento o ed e verbos irregulares eu vou ter uma nova escrita. Ou seja, uma escrita diferente. Ou a pronúncia é diferente daquele verbo. Então, vamos lá. I worked at school last Friday. You danced at the bank last Monday. He spoke at home last evening. She read about Disney yesterday. It rang last night. You watched the movie last Sunday. We swam last afternoon. They listened to music 10 years ago. Ok? Então aqui eu estou falando de coisas que aconteceram no passado. Ok? Então, faça uma tradução dessas frasezinhas que estão aqui. Claro, reescreva a frase em inglês e na sua língua, que é o português. Vamos agora para o Simple Future. Simple Future ele necessita de um auxiliar antes do meu verbo. Quem é esse auxiliar? O will, ok? O will é auxiliar do futuro. Simple Future, futuro. Ok? E aí nós temos a mesma sequência. Sujeito, auxiliar, verbo e complemento. I will work tomorrow. We will dance next year. He will speak next month. She will read next week. It will ring soon. You will watch it tonight. We will swim next December. Nós temos a contraction form desse will, que é all, que é o I, apóstrofe, que é aquela vírgulazinha lá em cima, LL. I all work tomorrow. You all dance next year. He all speak next month. Ok? Nós temos essa forma também que é utilizada. Tudo bem? Então, vimos aqui a estrutura do Simple Future, ok? Que vai expressar algo que está no futuro. Lembrando que esse Simple Future não é um futuro de algo certo que vai acontecer. É uma possibilidade, não é uma certeza. Diferente do próximo futuro que a gente vai ver, que é o futuro com going to. Ok, people? O futuro com going to, que é uma expressão. Essa expressão, futuro com going to, eu tenho que utilizar o verbo to be. É a mesma estrutura, repara. Repara na tela no que você tem escrito aí nas suas anotações. É a mesma estrutura lá em cima do present continuous. Porém, eu não tenho verbo com ing. Eu tenho o quê? Going to, que é uma expressão
que determina que meu verbo principal que vem logo à frente estará no futuro. E o going to é um futuro planejado, ou seja, ele vai ocorrer. A probabilidade dele acontecer é 95%, ok? Então ele vai ocorrer. I am going to work tomorrow. You are going dance next year. He's going to speak next month. She's going to read next week. You are going to watch tonight. It is going to rain soon. We are going to swim next December. They are going to listen tomorrow morning. Presta atenção. Esse verbo to be e esse going to, ele não terá tradução. Ele só irá indicar que o tempo verbal do meu verbo principal é futuro. Então, eu não traduzirei como eu estou indo para trabalhar amanhã. Não. Eu trabalharei amanhã. I'm going to play tomorrow. Eu jogarei amanhã. Ok, people? Então, presta atenção na hora dessa conjugação. Alright? Vamos agora ver o present perfect, ok? Que ele vai expressar uma ação que começou no passado. E não se sabe exato a finalização desse tempo verbal, né? Mas é algo que foi no passado. Tudo bem? Present perfect. Quem é auxiliar do present perfect? Have ou has, ok? E o verbo principal ele tem que vir no passado, certo? Se ele for regular, permanece com ed. Os mesmos verbos que são regulares no simple past são os mesmos verbos regulares no present perfect. E os verbos irregulares no simple past são os mesmos verbos irregulares no present perfect. Porém, os verbos irregulares no present perfect seguem uma lista chamada past participle. Então, eu preciso verificar a minha listinha lá de past participle para poder utilizar o verbo corretamente. Ok? Vamos lá. I have worked at school. You have danced at the pool party. He has spoken Italian. She has read a book. It has rung so loud. You have watched Netflix. We have swum in Vila Velha. They have listened to Mariah's album. Presta atenção que he, she, it, eu não escrevo have. Eu vou escrever has, falando de frases afirmativas. Ok, people? E o have e o has são auxiliares do present perfect na frase afirmativa. Alright? Então, faça a tradução das frases ao lado. And let's go for the next topic. Present Perfect Continuous. O que expressa o Present Perfect Continuous? É bem parecido com o Present Perfect, porém, continuous é uma coisa que ainda está acontecendo. Eu não sei exato se parou, né? Eu não tenho essa informação, né? Então, vai ser o quê? O have e o has, mais esse been, que vocês estão vendo aqui na tela, e o verbo principal com ing. Ok? Então, I have been working all day. You have been dancing since last evening. He has been speaking about travel. She has been reading a new project. It has been raining all Saturdays. You have been watching Amazon Prime. We have been swimming recently. Ok? They have been listening many times. Então, people, Present Perfect Continuous, eu tenho que utilizar o quê? Have, has, mais been, mais o verbo principal com ing. Ok? I have been working all day. Ao pé da letra, eu tenho estado trabalhando o dia inteiro. Ok? Seria esta a tradução ao pé da letra. Ok, people? Então, você vai anotar a frase em inglês e português. Alright? Next, past perfect, ou seja, é o passado do present perfect. Qual vai ser a diferença?
Ao invés de eu ter o have e has, eu vou ter o had para todas as pessoas, ok? Para todos os pronomes. Ao invés de eu ter have e has, eu vou ter o had, ok? I had worked for 10 years at school. You had danced since 1991. He had spoken English since he arrived in USA. She had read a newspaper. It had rung so strong. You had rung so strong. You had watched a series recently. We had swum on the beach. They had listened a great disco. Ok? Então, a única diferença foi o quê? Que eu acrescentei o had, né? Eu tinha trabalhado por 10 anos na escola. Ok? Eu quero contar de uma coisa que aconteceu bem distante, né? E aí, eu já conto utilizando o quê? O had, que é algo do passado. Ficou lá no passado. Ok, people? So, and past perfect continuous. Nós vimos o present perfect, correto? Continuous. Agora, o past perfect, ao invés de eu ter have e has, eu vou ter o had, ok? I had been working all day. You had been dancing since last evening. He had been speaking about travel. She had been reading a new project. It had been ringing all Saturdays. You had been watching Amazon Prime. We had been swimming recently. They had been listening for a long period. Ok? Então, people, como vocês podem observar, as estruturas seguem o mesmo padrão, né? Sujeito, verbo, complemento. Sujeito, auxiliar, verbo, complemento. Da minha frase afirmativa. Correto? Então, pegam essas atividades de formulação de frases, anotem, faça a anotação no seu caderno ou no bloco de notas, papel, canetinha e papel, lápis e papel. Nada online, nada no computador. Chega até a ser contraditório, mas é a realidade. Nós, adultos, aprendemos quando estamos anotando. Anotando, sim, provado cientificamente, no papel. E não por meio digital, Ctrl+C, Ctrl+V, não, ok? Então, tenham esse hábito de tudo que a gente está aprendendo, tudo que a gente está vendo, anotar no papel. E criem novos modelos, novas frases que se faz necessário para o aprendizado da língua inglesa, principalmente. Ok, people? That's it. See you in our next meeting. Bye bye.